O anjo da noite, o silêncio que matou um exército, algo inexplicável aconteceu. Prepare-se. Esta não é uma história comum. É o relato de uma única noite, em que 185 mil soldados do exército mais temido da terra foram encontrados, mortos ao amanhecer. Nenhum combate, nenhuma batalha, apenas silêncio. O que aconteceu naquela noite? A resposta está nas páginas esquecidas do Antigo Testamento e envolve um anjo, não qualquer anjo, mas um mensageiro do juízo. Cidade cercada, Jerusalém estava cercada. O ano era 701 a.C. O poderoso Império Assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, marchava de conquista em conquista. Nenhuma nação havia resistido. Nenhuma cidade permanecia de pé após sua passagem. Agora, os soldados estavam acampados nos arredores de Jerusalém. Dezenas de milhares deles, confiantes, arrogantes, prontos para atacar. O rei de Judá, Ezequias, sabia que seus homens não teriam chance. Eles não tinham os números, não tinham as armas, não tinham saída. Mas tinham uma coisa: fé. Ezequias subiu até o templo, caiu de joelhos, rasgou suas roupas e orou. Senhor dos exércitos, inclina teus ouvidos, ouve, livra-nos para que todos saibam que só tu és Deus. Enquanto isso, do lado de fora das muralhas, os generais assírios zombavam. Não confiem no Senhor. Nenhum Deus das nações os salvou até agora. Vocês serão os próximos. Eles falavam alto e falavam demais. A resposta divina. Na mesma noite, o profeta Isaías chegou até o rei Ezequias com uma mensagem estranha, uma resposta de Deus. Assim diz o Senhor: ele não entrará nesta cidade, nem lançará uma flecha, eu a defenderei. Como? Com soldados invisíveis? Com muralhas mágicas? Ninguém sabia. Mas naquela madrugada, algo começou a se mover. A sombra que não fazia barulho. Do lado de fora da cidade, enquanto o exército assírio dormia, uma presença desceu dos céus. Não com trombetas, não com gritos, com silêncio. Uma brisa estranha percorreu as tendas. Cavalos empinaram, assombrados, por algo que os olhos não viam. Sentinelas sentiram um calafrio e pensaram que era o vento noturno. Mas não era. Era ele, um anjo, enviado por Deus, sem nome revelado, sem rosto conhecido. Um emissário da justiça carregando em si a glória e o juízo do Altíssimo. Ele não veio para negociar. Ele veio para cumprir. O toque da morte, não. Houve espadas, não houve correria. O anjo passava e a vida cessava. Uma fileira, depois outra, um toque invisível e o fôlego cessava. Soldados endurecidos, treinados para matar sem medo, sucumbiram sem entender. Ninguém acordou gritando, ninguém conseguiu reagir. A morte veio como um sono profundo, mas não havia mais despertar. Enquanto isso, em Jerusalém, na cidade, o povo dormia. Ignorava o que acontecia do lado de fora, mas alguns, em sonhos, sentiram algo diferente naquela noite. Um peso, uma presença, um medo que não era medo humano, era temor divino. Ezequias permaneceu em oração. Ainda não. Sabia que sua oração já havia sido respondida. Com um único anjo, Deus estava escrevendo a vitória que nenhum exército poderia conquistar. O amanhecer do silêncio, o sol, começou a surgir no horizonte. Os primeiros raios de luz tingiam as nuvens, como se o céu tivesse sido manchado com ouro derretido. Jerusalém despertava devagar, como quem ainda não sabia se havia sobrevivido à noite. As muralhas estavam intactas, não havia sinal de ataque. Mas o que mais chamava a atenção era o silêncio, um silêncio que assustava. Onde estavam os gritos de guerra dos assírios, os tambores, as marchas, o som metálico das espadas sendo afiadas? Nada.
Aquele silêncio não era comum. Ele carregava algo pesado, como se o próprio tempo tivesse parado. Os primeiros olhares, um guarda, ainda sonolento, subiu até a torre de vigia. Teu olhar percorreu os campos ao redor da cidade. E então congelou. Seus olhos se arregalaram. Ele piscou várias vezes, mas a cena não mudava. O que ele via não fazia sentido. O campo assírio, que antes parecia um mar de tendas, soldados e cavalos, agora era um cemitério silencioso. Corpos por toda parte. Corpos imóveis, sem sinais de luta, sem sangue espalhado, sem gritos, apenas mortos. Ele gritou e outros guardas vieram correndo. Eles estão mortos, disse um deles ofegante. É uma armadilha, disse outro. Devem estar fingindo. Mas o silêncio continuava. O rei Ezequias foi acordado. O profeta Isaías foi chamado. E logo, uma pequena comitiva saiu da cidade, cuidadosamente, para investigar. A confirmação do impossível à medida que os homens de Judá avançavam pelo campo assírio, a cena ia se tornando ainda mais inacreditável. Todos estavam mortos. Todos. Nenhum sinal de fuga. Nenhuma resistência, nem mesmo as sentinelas noturnas tinham escapado. O que poderia ter acontecido? Um veneno misterioso? Um surto repentino de peste? Mas não havia manchas, nem espuma, nem feridas. Era como se tivessem simplesmente parado de respirar. Como se o próprio fôlego da vida tivesse sido retirado deles. E então o profeta Isaías falou. O Senhor cumpriu o que prometeu. Ele enviou o seu mensageiro e ninguém pôde resistir. O terror de Senaqueribe, o rei assírio Senaqueribe, não estava no acampamento principal naquela noite. Ele havia se deslocado para uma base mais ao norte, seguro, arrogante, confiante, na vitória. Quando a notícia chegou a ele, não foi com trombetas, foi com olhos apavorados e vozes trêmulas. Majestade, eles, todos, mortos. Senaqueribe não entendeu. Mandou soldados verificarem. Eles voltaram pálidos em choque. É verdade, nenhum sobreviveu. Foi como se a morte tivesse passado por eles. O rei, que havia zombado do Deus de Israel, não disse uma palavra. Virou-se, montou seu cavalo e ordenou: voltemos para Nínive. Foi a marcha mais silenciosa de toda a sua vida. Ezequias olha para o céu. Enquanto isso, em Jerusalém, o rei Ezequias subia aos muros da cidade. Olhou para o campo devastado e caiu de joelhos. Não de medo, não de orgulho, mas de temor e reverência. Senhor, quem é como tu entre os deuses? Tu fizeste o impossível. Ele sabia. Aquilo não era apenas livramento. Era um aviso ao mundo. Quando todos os recursos acabam, quando todas as forças falham, quando tudo parece perdido, um só anjo enviado por Deus pode mudar toda a história. O Deus que luta por si mesmo a poeira mau havia assentado nos campos onde o exército assírio caiu, mas o impacto daquela noite ecoaria por gerações. Nenhum pergaminho registrou gritos. Nenhuma crônica assíria explicou a derrota. O que aconteceu não podia ser explicado por homens. Ezequias, agora em paz, mandou que o campo fosse limpo. Nenhum saque, nenhuma profanação. Aquela terra era agora sagrada. Ali, Deus havia agido sem levantar um exército, sem uma espada humana, apenas com um único anjo. O nome esquecido até hoje, a Bíblia não revela o nome desse anjo. Alguns estudiosos especulam se foi o arcanjo Miguel, o guerreiro celeste. Outros sugerem que foi um anjo anônimo, sem glória própria, enviado apenas para obedecer. Mas talvez o nome não importe. Talvez o silêncio em torno da identidade do anjo seja proposital, porque o verdadeiro destaque não era quem fez, mas quem mandou fazer. Era o Deus de Israel mostrando ao mundo que quando ele decide intervir, não há império que resista.
O fim de um rei arrogante, Senaqueribe, voltou para Nínive humilhado. Não levou troféus, não levou prisioneiros, não levou glória, levou apenas o peso do fracasso inexplicável. O tempo passou, mas aquele silêncio do campo de batalha ainda o assombrava. Às vezes, à noite, ele acordava suando, vendo em pesadelos os rostos dos seus generais mortos. Sem sangue, sem dor, apenas imóveis. E então, um dia, dentro do próprio templo do seu deus Nisroque, enquanto oferecia sacrifícios, algo inesperado aconteceu. 2 de seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram com espadas. E fugiram. Assim terminou a vida do homem que ousou zombar de Deus. O rei que escarneceu do Senhor dos Exércitos foi morto por seus próprios filhos, no templo do seu próprio Deus. O impacto da vitória em Jerusalém, aquela noite se tornou memória viva. Pais contavam aos filhos. Anciãos repetiam a história diante da fogueira. Nunca se esqueçam. Deus não precisa de exércitos para lutar. Um só anjo pode mudar tudo. Essa vitória não foi escrita apenas em pedra, mas no coração do povo. Isaías registrou o acontecimento. Os salmos fizeram eco, e até os reinos vizinhos tremeram ao ouvir. O Deus de Judá lutou sozinho e venceu. O mistério que aconteceu naquela noite, continua a ser estudado até hoje. Historiadores tentam encontrar explicações naturais, epidemias, doenças, envenenamento, mas nenhuma teoria explica o tempo exato, a ação silenciosa, a precisão mortal e a resposta direta a uma oração feita horas antes. Talvez porque não exista uma explicação natural. Talvez porque não era para haver. O que aconteceu foi sobrenatural, foi sagrado, foi justiça celestial. E o anjo, onde está agora? Ninguém sabe. Talvez ele esteja ao lado do trono de Deus, aguardando uma nova ordem. Talvez esteja entre nós, invisível, como mensageiro, guardião ou guerreiro oculto. Mas uma coisa é certa, naquela noite, ele andou entre os homens. E todos os que o encontraram jamais acordaram. Reflexão final. Quando Deus diz basta, essa história não é apenas sobre guerra. É sobre o poder da oração, sobre a arrogância dos impérios, sobre a justiça que pode vir de onde ninguém espera. Deus não sempre age com barulho. Às vezes, ele responde com silêncio mortal. E quando ele envia um anjo, o mundo entende que não há muralha contra o céu. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre os mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo vídeos com temas incríveis para você. Ative também o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário.